Boa noite, sejam muito bem-vindos a essa aula em que a gente vai adentrar na frequência dos milagres. Hoje a gente vai falar sobre espiritualidade. Aí eu quero lembrar que aqui nós estamos no momento em que trabalhamos a psicoeducação da abordagem da terapia cognitivo-comportamental. Então, essa parte que a gente faz é para complementar as terapias que a gente vive. E a psicoeducação é exatamente a gente entender como é o nosso funcionamento. Então, aqui não é uma terapia específica, mas a gente tem um ramo da psicologia clínica, que é o que a gente desenvolve junto, e aí a gente vai olhar para essa questão de como o milagre pode se estabelecer na nossa vida. Hoje a ciência está avançando, né, junto com a física quântica, com a psicologia espiritual que está começando a se desenvolver também, com a psicologia positiva, que está muito ligada a isso. E chega um ponto em que os fenômenos não dá mais para a gente negar. Mesmo que a ciência não consiga comprovar ainda, você sente em você, você percebe a sua mudança, você consegue alcançar lugares que não tem explicação de transformação de personalidade. E é isso que eu quero que vocês comecem a experimentar. Então, hoje eu vou trazer os passos do que fazer, de uma técnica bem específica que diz exatamente como é que se processa para você alcançar algo que você deseja muito. E para começar a entender isso, vou trazer aqui o conceito sobre o milagre, né? O que é o milagre, afinal? Boa noite, quem chegou agora, seja bem-vindo, tá? Se coloque aí nessa postura de receber o conhecimento, de estar atento, de estar aqui e agora, deixe todas as outras distrações de lado. A aula vai ser rápida, então tragam toda a sua atenção para esse aqui e agora. Então vamos lá. Como alcançar milagres? Primeiro a gente precisa entender o que é um milagre. E aí não dá para falar do milagre sem trazer o glorioso, né? Que foi quem mostrou que são milagres para a gente, que é o Cristo, o Yeshua, nosso Senhor Jesus, o maior ser que já pisou nesse planeta. O milagre é uma interpretação humana de um acontecimento extraordinário, sendo aquilo que toca o impossível. Só que a gente precisa entender que para Deus, para o Criador, para o que você acredita que é aí para o universo, para a inteligência infinita, não existe impossível. Existe impossível do ponto de vista humano, da nossa mente limitada, mas para o divino não existe impossível. Então, a primeira coisa que você precisa entender é isso. Então, eu posso realizar o que eu quiser diante de Deus, porque é Ele quem vai fazer, não sou eu. Não é esse ego, não é esse personagem aqui. É o grande, poderoso que cria tudo. Então, para ele é simples. O milagre ele pode ser entendido de três formas. Primeiro, espiritual, que é um ato divino. Não é um ato humano, não é um ato egóico, é um ato acima do ser humano. Uma intervenção de Deus ou do universo, como você queira chamar, que ultrapassa as leis naturais. Ele não tem explicação. Não tem explicação para nossa mente, não. Se você quiser entender com o racional, com o intelecto, você não vai conseguir. E muitas vezes a pessoa não consegue o milagre por isso, porque ela quer entender como é que isso aconteceu. E a nossa mente, ela não tem capacidade de compreender o que é divino. Então a gente tem que abrir mão um pouquinho do intelecto para poder adentrar na frequência do milagre. Do ponto de vista psicológico, o milagre é uma mudança interna tão profunda que transforma a realidade externa. Ou seja, eu mudo dentro de mim aquela situação e vejo acontecer fora de mim.
Por exemplo, quando alguém muda por dentro e tudo ao redor começa a responder diferente. É isso que acontece no milagre. A mudança é interna, tá? Sempre, sempre, sempre. Na prática, que é o que a mente gosta, o milagre é algo improvável, que se concretiza por fé, intenção, persistência e alinhamento. Ou seja, o milagre que você quer está numa frequência e você precisa entrar nessa frequência para conseguir alcançar o que você quer. Então, o milagre, ele não rompe as leis da vida, ele revela leis mais profundas que ainda não foram compreendidas. Eles estão além, né? Muito além do que a gente já descobriu até aqui. E para você, o milagre está mais ligado à fé, à transformação interior ou a algo concreto que você deseja viver? Vamos lá. Primeira interação nossa. Responde aí para mim no chat. O que é que você entende por milagre? Se você chegou até aqui, eu acredito que é porque você quer um milagre na sua vida. Então, é interessante que você compreenda isso. Que tipo de milagre você está buscando? É o da fé? É o milagre espiritual? Uma coisa impossível, entre aspas? Impossível para você, mas para Deus, fácil. É uma mudança interna de atitude mental, mais psicológica, uma transformação na tua personalidade, no teu jeito, ou é mais sobre uma, um alinhamento, uma coisa que você quer mudar, um comportamento? É algo mais superficial, é mais profundo, é médio, é superficial, vamos dizer assim. O mais profundo é o espiritual, o médio é o psicológico, o mais superficial é um comportamento, é uma prática, por exemplo, uma habilidade ou uma, um hábito que você quer estabelecer na sua vida que vai transformar muitas coisas em você. Uma parte psicológica, certo? E outra mais profunda. É bom eu saber, porque na hora da técnica eu vou trazer exemplos práticos para vocês, tá? Então, quanto mais vocês disserem o que é que vocês querem resolver dentro de vocês, mais fácil fica da gente direcionar exatamente para aquilo. Então, vamos lá. Aí a gente precisa entender algumas coisas antes de chegar na técnica. A primeira delas foi o milagre, né? A segunda é as palavras. Algo mais profundo, algo concreto que quero viver, a parte psicológica, certo? Matar meu velho eu, e aí é bem espiritual. É uma transformação de persona. Quando a gente consegue abrir mão de um eu, a gente desperta, vamos dizer, mais 1% da consciência. Aí é bem espiritual. Aí é a Mãe Divina. A Mãe Divina é a nossa parte, vamos dizer assim, Deus Mãe em nós. A gente tem Deus Pai e Deus Mãe. E o Cristo. Cada um tem seu Cristo interno, cada um tem seu pai e sua mãe espiritual, assim como a gente tem um pai e uma mãe terrena, assim como é em cima e embaixo, né? Já é uma lei aí do Kybalion. Então, do jeito que a gente tem pai e mãe na terra, a gente tem pai e mãe no céu, no espiritual. Essa mãe é ela quem transforma esses eus dentro da gente, que desperta a nossa consciência. É com ela que a gente fala uma questão de fé. Ok. Então vamos lá. Muito importante entender. O milagre vem das palavras, né? O que que Jesus fazia? Ele curava através da verbalização. Não era do olhar, não era de um. Tinha gestos também, né? Tinha símbolos, tinha outras representações também, mas o poder maior era o decreto que ele emitia, que continua emitindo até hoje, né? Então, as suas palavras têm o poder de limpar a sua mente, de instalar novas ideias,
corretas. Vamos pensar assim, a doença, alguma coisa ruim que está acontecendo na tua vida, foi uma instalação de pensamento, sentimento e palavras erradas. Então a gente corrige pensamento, sentimento e palavras. Palavras são ações concretas, palavras são coisas, palavras são, como é que a gente pode dizer? Personificações do pensamento. Palavras são muito importantes. Vê que na terapia, quando a gente está lá naquela sessão individual, eu estou ligadíssima nas palavras que a pessoa está falando para eu, opa, essa palavra aqui, porque é a partir dessas palavras que eu sei o que é que se passa na cabeça daquela pessoa. As palavras são a representação do que tem na tua mente. O acesso à frequência disponível e a conexão com a onda de energia. Acredito que são os três pontos alinhados: fé, mente, corpo. Ótimo, ok, maravilha. E quando a gente resolve um, a gente resolve os outros também, né? A gente pode partir de um ponto. Se eu melhoro o meu corpo, eu melhoro a mente, eu melhoro o espírito. Se eu melhoro o espírito, eu melhoro o corpo, eu melhoro a mente. Eles três estão interligados. É, então, aí vamos lá, beleza. A gente está falando da mente subconsciente. O milagre vem dessa parte da mente. Mente consciente, mente subconsciente, é como se ela fosse a intermediária, mente inconsciente. Essa mente subconsciente é como se ela fosse um porteiro. A mente consciente é tudo que a gente consegue entender aqui, basicamente. O subconsciente é como se ele fosse um porteiro que só deixasse passar determinadas ideias, determinadas crenças, determinados pensamentos. E ele não questiona, ele aceita tudo que você colocar lá com emoção. Agora, você não pode falar uma coisa e sentir outra, que aí ele não deixa isso passar, não. Só vai lá para o inconsciente se transformar em realidade com alinhamento. Contradição não passa. O porteiro vai dizer: ei, tá contraditório isso aqui, hein? Tá dizendo uma coisa, sentindo outra, isso aqui não vai rolar. Então, a mente subconsciente, ela aceita apenas convicções e crenças, não palavras nem declarações. Quem está no nível de palavras e declarações é a mente consciente. A mente consciente, ela está no nível de palavras e declarações. Palavras e declarações a gente faz para impressionar o subconsciente e aí sim acessar o mundo interno. Então, todo milagre acontece a nível da mente subconsciente. Ok. O milagre, ele ocorre quando você impregna seu subconsciente com a ideia da cura. Cura seria aquilo que você quer alcançar, utilizando os poderes que existem dentro de você, o poder divino que há em você. Então, a gente vai fazer um autoconvencimento da nossa própria mente, convencer a si mesmo daquela nova realidade. O subconsciente aumenta o que é depositado nele. Lembra que segunda-feira a gente falando lá no nosso grupo Alquimia da Riqueza, eu levei a metáfora de seu subconsciente é um jardim. Tudo que você fala, pensa, sente, está plantando sementinhas nesse jardim e tudo começa pelo seu pensamento. Se você pensa, não posso alcançar esse milagre, é demais para mim, não pode mesmo. Aquilo que você acredita determina a sua realidade. Então, se você pensa, eu posso, hoje eu pensei, eu posso ter 10 alunos na minha aula hoje. Plim, realidade. Mas, claro, né? É um trabalho mental a longo prazo, viu? Não é assim, plim, mágica, não. Vamos pensar assim, ó. Todo mundo que chegou em Jesus para ser curado vinha no processo em busca desta cura. Ele foi o ápice
do poder ali, mas todo mundo queria a cura, todo mundo foi em busca dela, todo mundo pediu por ela, todo mundo já estava entrando nessa frequência. Não foi do nada. Então, primeiro você tem que saber exatamente o que é que você quer resolver aí dentro de você, para não ter a contradição. Tua fé te curou, exatamente. É o que ele diz. Ele não diz, fui eu que curei vocês, eu que sou o milagre de vocês. O Senhor Jesus diz, tua fé te curou. Ou seja, ele é o grande intermediário, claro, ele é super poderoso, ele era o canal de conexão, como é que eu posso dizer assim, profunda, total e infinita com o pai dele, com o pai espiritual, com Deus, e através disso ele conseguia fazer o que fez, né? Mas ele não podia curar quem não tivesse fé nele, ou fé na cura. Ele só pôde ajudar quem já estava no alinhamento. Se você acredita que será curado, então será. Exatamente. Se você acredita que não será curado, então não será. Imagina que atualmente é um senhor e o teu corpo só responde sim, senhor. Sim, senhor. O corpo só diz sim, senhor para essa mente. A mente é o senhor de tudo, é onde tudo acontece. Então, tem que convencer a mente para conseguir. Essa mente subconsciente é o seu modo de pensar habitual. Compreende sua atitude mental, que pode ser positiva ou negativa. Seus pensamentos se consolidam e causam sua reação mental perante a vida e as pessoas. Seu modo de pensar gera felicidade ou tristeza, saúde ou doença, realização ou frustração. O subconsciente é a fonte de sabedoria e poder. Ele expressa o que é incutido nele por meio do pensamento. Como pensa e sente, assim você é. Em todos os aspectos da sua vida. Tem alguma coisa que não está dando certo? Pode observar que seus pensamentos são negativos sobre aquilo. À medida que você torna esses pensamentos positivos, você muda aquela realidade. O trabalho da terapia todinho é mudar o pensamento. Vocês percebem? Todas as técnicas que a gente usa é para transformar o pensamento. Os pensamentos que você deposita no seu subconsciente é a causa dos seus problemas. Cada um deles. Pense agora no problema que existe aí na tua vida, claro. Se você ainda tem essa ideia de problema, né? Porque quando a gente entra num despertar, a gente entende que não existe problema nenhum. O que está acontecendo é para eu crescer, evoluir, e são escadas que eu vou subindo. Mas se você ainda tem essa compreensão do problema, pense num problema aí na sua vida e analise o que você pensa sobre esta área, porque você vai descobrir exatamente por que que essa área está desse jeito. Todos os seus pensamentos foram absorvidos na sua mente subconsciente, depois reproduzidos e expressos à imagem e semelhança da mente que o originou. É simples assim. O subconsciente é o reservatório infinito de força e poder de cura existente dentro de você. Toda doença é sobre um medo interior. Qualquer doença é sobre medo, frequência de medo. A doença é uma recusa de encarar a vida. É uma fuga da responsabilidade que é tomar conta de você e da sua própria vida. Toda vez que você adoecer, pense nisso. Eu estou fugindo de quê? É o que que eu não estou conseguindo encarar?
que está faltando aqui eu resolver? Quando você compreende isso, você não precisa mais adoecer. Tem alguma doença que você quer resolver na sua vida? Física, né? Mental também, por exemplo, a pobreza é uma doença mental. Por quê? Porque são pensamentos de escassez, de preocupação, de falta e de medo tomando conta da mente. Só eus negativos. Nós somos seres produzidos pelo hábito de pensar. O pensamento domina o mundo. Nós somos condicionados a reagir aos nossos pensamentos. Então, tudo está no pensamento. É o pensamento que cria toda a realidade. Porque quando você pensa, você sente, quando você sente, você se comporta. E a ação cria resultados. Por isso que a gente precisa mexer muito nesses pensamentos. Então, a gente vai trabalhar com a lei da substituição. Você deve construir a ideia de liberdade e paz em sua mente para que chegue até o subconsciente. Recondicionando sua mente, você encontra a cura e o milagre. É uma, é um recondicionamento da mente, o milagre. A lei da mente mostra que quando você pensa no bem, o bem vem em seguida para a tua vida. Do mesmo jeito, quando você pensa no mal, o mal vem em seguida. Passa o dia pensando em medo. Adivinha o que é que vai acontecer? Qualquer pensamento que ocorre na tua mente cresce. A mente é um lugar fértil. O que você botar na sua mente vai se multiplicar. Por isso que a gente tem que pensar muito bem o que é que está colocando na mente. Observar cada um dos pensamentos que a gente tem. Se tornar um grande observador. Esse observador é a consciência, é a alma. Esses pensamentos normalmente são do ego. A nossa mente, ela pode ser usada pela consciência ou pelo ego, que são os eus psicológicos, nossos defeitos personalizados. Cada defeito é uma pessoa dentro da gente. Então, qualquer ideia transmitida em forma de emoção é aceita pelo subconsciente e ela vai se realizar mais cedo ou mais tarde. Aquilo que você está vivendo agora, você construiu ao longo da sua vida até chegar aqui. A imaginação constrói a sua realidade. Lembra? Segunda-feira, a gente trabalhando lá, um dos princípios nossos, usar a imaginação. No grupo Alquimia da Riqueza, a gente está trabalhando muito esse momento aí de usar a imaginação para mentalizar e visualizar a sua vida rica. É esse tipo de semente que a gente quer plantar no nosso jardim. É isso que a gente quer que floresça. Então, sabendo que a imaginação constrói a realidade, saiba que a sua realidade hoje foi imaginada por você, consciente ou inconscientemente, muitas vezes inconscientemente. A sua imaginação te trouxe para a vida que você tem agora. E ela também pode te levar para outra realidade, essa que você quer desenvolver. Isso quer dizer que o seu modo de pensar te controla. O sentimento de riqueza produz riqueza, assim como o sentimento de escassez produz escassez. Toda manhã, quando você acorda, deposita pensamentos de que tipo no seu subconsciente? De riqueza ou de escassez? Ocupe sua mente com conceitos de prosperidade, sucesso, paz, amor, riqueza, felicidade, abundância, saúde. Esses pensamentos produzem a abundância. Deus é a abundância.
Todas as riquezas materiais, mentais e espirituais do universo são dádivas de Deus. Quem criou a pobreza foi o ego. Quem criou a falta e a escassez foi o ego. Como se diz por aí, não é de Deus. Só que a gente aprendeu muitas vezes que Deus é a simplicidade, Deus, como é? Tem uma que eu não gosto nada, que as pessoas falam assim, o pouco com Deus é muito. Gente, nem cabe Deus e pouco na mesma frase, nem combina. Deus é muito, basta você olhar para o mar, para a floresta, para as estrelas. Deus é exagero, abundância, demais, é tudo, é transbordante, não é pouco. Pouco é ego. O ego realmente é pouquíssimo. Então, o que que a gente precisa? Retirar desse depósito infinito, divino, tudo que você necessita para levar a sua vida gloriosa, feliz e abundante. Isso vem do divino. Então, mentalizar. Eu posso ser e ter o que eu quiser ao me sintonizar com o ser infinito. É a sintonização com Deus, com o Criador, com essa abundância que vai trazer o que você almeja para a sua vida, seja lá o que for, em que área for. Deixa eu ver o que vocês colocaram. Também não gosto de que é nosso direito divino. Ah, também não gosto da frase, né? Pouco com Deus é muito. Não faz o menor sentido. Se tem Deus, então é muito, não tem pouco, né? Vê que contradição. A gente aprendeu. Ai, não, Deus está na simplicidade. Jesus era pobre. Jesus não é pobre de maneira alguma. Como é que alguém que materializa o que quiser pode ser pobre? É impossível. Enfim, a gente aprendeu muita coisa ruim. Que a energia do dinheiro, que é a energia de troca entre nós, uma energia vital, não é uma coisa boa, não é uma coisa que vem de Deus. Por que não? Claro que é. Mas, enfim, são essas crenças que a gente precisa ir desconstruindo, criando novas crenças. Então, é nosso direito divino expressar o poder, a graça e a riqueza de Deus. É um direito divino. Você é filho de Deus. Você é filho da luz, você é filho do amor. É seu direito divino expressar esse poder, essa graça e essa riqueza. Então, na hora da oração, não é para a gente pedir, 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 porque isso é escassez. É para a gente decretar o que quer e agradecer. Nada mais de ficar pedindo, 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 feito um mendigo. Isso é completamente errado. Se você for pedir, aí você pede sim sabedoria, aí você pede discernimento, aí você pede um coração grato, aí você pede a coragem do leão, aí você pede a esperteza de uma águia, você pede coisas maravilhosas, mas acreditando que aquilo já vai ser seu, que já vai chegar para você com toda a fé. Não é, oh meu Deus, me ajuda, Senhor, a pagar aquela conta que eu tenho, eu não sei o que é que eu vou fazer. Que horror! Que tipo de oração é essa? Eu nunca entendi esse tipo de oração. Isso não é oração. Isso não, eu não posso me conectar com o divino alta frequência se eu estiver no desespero. Não tem condições. Então a gente precisa aprender a rezar de verdade. É verdade. Agradecer que já recebeu, exatamente. A primeira crença é essa. Isso que eu estou querendo, eu tenho que só agradecer, como se já fosse meu. Sentir.
Sentir que já é meu e agradecer por aquilo. Pronto, essa é a grande oração que a gente faz. Saber pedir, só aguardar, pois já está feito. Perfeito. É isso. Então, a lei da vida é a lei da crença. Vocês vão me ver falando isso muitas vezes até entrar na mente, porque eu só posso ter o que eu acredito. Se eu não acredito, nem acho que existe, nem acho que é para mim, eu simplesmente não posso ter, porque eu mesma bloqueei de receber. Aquilo até pode chegar na minha vida, eu mesmo vou mandar embora, né? Se puder crer, tudo é possível àquele que crê. Tudo. Acreditar é aceitar alguma coisa como verdadeira. Exemplo. Sei que todos os poderes, qualidades e atributos e aspectos de Deus se encontram em mim. Se eu sei disso, qual é a limitação que eu vou viver mais depois de saber de um negócio desse? Por que que eu ainda vou ficar aí achando que está faltando alguma coisa na minha vida? Então, muito bem, 3 etapas para conquistar o seu milagre. O universo tem tudo em abundância e somos merecedores de tudo que está nele, exatamente. Nós viemos para cá para viver isso. É porque a gente se desviou do caminho, a gente se perdeu, ficou olhando para outras coisas, se vislumbrou com as sombras, se perdeu nela. Mas está na hora de voltar para a luz. Tá bom, já deu. A gente já conheceu todo o mal que a gente precisava. Já podemos voltar. Precisa descer mais, não. A gente já desceu o suficiente. Daqui para cima agora. Então vamos lá. 3 etapas para você conquistar o seu milagre. Primeira, nunca fazer declarações negativas sobre a sua situação. Lembra? As palavras são extremamente poderosas. Então, não dizer, não posso, não consigo, não sei, eu estou mal, sou incapaz. Todas essas palavrinhas que estão criando decretos negativos. Sua mente, sim, senhor, vamos fazer exatamente isso aí que você está mandando. Então, só usar palavras a teu favor e a favor de todos. Procurar as palavras mais positivas possível. No nosso grupo Alquimia da Riqueza, a gente trabalha isso quando a gente vai dar bom dia e dizer o que é que a gente quer que aconteça no nosso dia e desejar isso uns para os outros. Isso gera uma atmosfera muito positiva, de atitudes mentais positivas. Então, quando ocorrer um pensamento negativo, substitua rapidamente. Perceba ele. Um pensamento de baixa frequência aqui. Opa, não quero. Vou substituir agora por eu tenho um estoque infinito em meu íntimo. Todas as minhas necessidades são satisfeitas instantaneamente pelo meu Pai, que está aqui dentro de mim. Olha que coisa linda de se dizer. Já subimos a frequência. Não tem como falar essas palavras e não sentir uma alegria profunda. Claro, falar com toda a verdade, falar com sentimento, é a emoção quem atrai. Então não adianta dizer essas palavras da boca para fora, não. É com o coração, é com a alma. É sabendo que realmente, de verdade, esse estoque infinito está aí dentro de você. Deus está no seu íntimo. Todas as suas necessidades são satisfeitas por Ele instantaneamente. Você tem que ter certeza disso. Absoluta. Lembrar que todas as vezes que você precisou, Ele mandou um anjo para te salvar. Deus nos fez sua imagem e semelhança. Isso, pronto. Essa imagem e semelhança é: vós sois deuses. Se lembre de onde você veio, que você tem a mente do Criador. Você cria através das suas palavras como ele criou o universo. Ele diz: faça-se a luz, e a luz apareceu. Foi através do verbo que Deus criou.
É assim que nós criamos também. Essa é a nossa grande imagem e semelhança. É muito lindo ver os decretos da Bíblia sendo estudados e traduzidos para o nosso cotidiano. Porque a gente junta esse poder com esse entendimento. Segunda etapa para você conseguir o seu milagre. Adquirir o hábito de condicionar sua mente às riquezas divinas com afirmações diárias. De novo, o verbo. O verbo que vira carne. O verbo que se materializa. Co-criadores da realidade. Perfeitamente. Co-criador, porque o Criador já criou tudo. Você só co-cria. Você cria junto com ele. Ele já criou tudo. Tudo que você puder imaginar já está disponível para você. Agora você precisa entrar na frequência daquilo, que é se tornar a pessoa capaz de receber aquilo. Vê, aí eu peço, Senhor, eu quero riqueza, mas eu sou a pessoa escassa. Então eu tenho que me transformar primeiro nesta pessoa com a mentalidade rica. Aí sim eu posso acessar isso. É uma transformação de personalidade. É uma nova persona, capaz de sustentar aquela frequência mais alta. Essa pessoa que está pedindo, pedindo, pedindo por riqueza, não sustenta a frequência alta. Ela está na escassez, ela está pedindo, 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 porque ela não tem. Então, quando ela continua pedindo, ela está emitindo a ideia de eu não posso ter, estou na falta. É diferente dela sentir isso e decretar com toda a fé, sem dúvida alguma. Duvidou, perdeu, não tem. A dúvida mata a fé e o milagre. Antes de ter, tem que ser. Isso mesmo, pronto. É ser para poder ter. É uma transformação em si de habilidades. Ai, quais são as habilidades que eu preciso desenvolver para viver a prosperidade? Para empreender, para ganhar dinheiro como eu quero. É ser, para ser tão abundante que eu tenha muita coisa para trocar e o dinheiro poder vir para minha vida. O dinheiro é sempre troca. Então, é uma mudança de habilidade, um desenvolvimento de características pessoais. Muito bom ver vocês interagindo assim e sentindo que a gente está falando a mesma língua, sabe? O que eu falo, eu percebo que você já está vivendo isso. Isso é muito maravilhoso. Então vamos lá. O que que a gente verbaliza? Decretos diários, afirmações. Deus está sempre presente para me ajudar nas minhas dificuldades. Seja o que for, eu sei que Ele está aqui. Deus é a fonte instantânea e imediata dos meus recursos. Ele me proporciona todas as ideias necessárias em todos os momentos e oportunidades. Isso traz uma segurança muito grande, porque você percebe que você não está só. Tudo que te acontece, você pode pedir ajuda. Senhor, isso aqui está acontecendo, né? Eu sei que o Senhor tem todas as respostas. E como o Senhor e eu somos um, meu diálogo é esse. O Senhor e eu, nós somos um, né? Então, quer dizer que essa resposta está aqui dentro de mim, né? Vou ali meditar, fazer silêncio para acessar isso que já existe aqui dentro de mim. Deixa eu ver mais. Ai, o coração violeta. A frequência do milagre é violeta, viu? Quer dizer, vamos pensar assim, ó. A frequência do milagre é violeta porque é a cor que a gente, nossos olhos conseguem captar de mais alta frequência. Mas o branco, que é a purificação da mente e do coração também. O rosa, que é a frequência do amor e da cura também, do perdão.
E o verde, que é frequência de cura também, tudo isso está interligado, né? São as altas frequências de fé, de gratidão e de amor. Se a gente fosse dizer, onde é que está a frequência do milagre? Amor, fé, gratidão. Alto nível, de 500 Hz para cima. Eu sou uno com o todo. Eu sou. Como diz Hélio Couto, um somos nós. Gosto muito dessa expressão. Verdade. Eu não sou um só com Deus, eu sou um com tudo. Porque Deus tem tudo. Deus sou eu, Deus é você, Deus é tudo que existe. É Deus se experimentando aqui através de nós, das plantas, dos animais, desse mundo, do universo, de tudo. Tudo é Ele. Tudo posso naquele que me fortalece. Hélio Couto é maravilhoso. Demais. Ok. Terceira etapa para você adquirir o seu milagre. Ao dormir todas as noites, repita esta grande verdade. Sou grata a Deus por suas riquezas sempre presentes, imutáveis e eternas. Se você conseguir dormir com esse decreto, repetindo, 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 e cair no sono enquanto você repete isso, você vai entrar numa frequência realmente divina, né? Lembra a hora de dormir, a hora de acordar, momentos sagrados, em que é o momento em que a gente planta melhor as sementinhas na nossa mente. O milagre são a resposta do seu subconsciente às suas orações. Adquirir o hábito de pensar em saúde mental. Adquirir o hábito de pensar em que você é saudável, de acordo com o relacionamento recíproco, é isso que vai acontecer para você. Quem está doente? Quem pensa que é doente. Quem está querendo ganhar alguma coisa com aquela doença. Chantagear alguém, prender alguém, se vingar de alguém, culpar alguém. A doença é sobre isso. Oração diária. Deus provê todas as minhas necessidades. A inteligência infinita existe em meu subconsciente e me dá condições de o que você quiser. Aí você completa essa frase aí na sua oração. O que é que você quer? Comece a rezar por isso. Me dá condições de ser cada dia mais feliz, ser cada dia mais próspera, ser cada dia mais abundante, ser cada dia mais capaz de servir a humanidade, ser cada dia mais conectada com o espiritual, ser cada dia mais a expressão de Deus, ser cada dia mais a beleza divina. Deus é sempre bem-sucedido em seus empreendimentos, sempre. E eu sou o empreendimento dele. Portanto, eu nasci para vencer. As riquezas de Deus fazem parte da minha vida. Essa é uma oração para a gente repetir de manhã, de tarde, de noite, na hora do almoço, no pôr do sol. Viver em oração. Quando entendemos essa visão sobre doença, ela pode até vir, mas não fica, logo vai embora. Perfeito. Chegou um pequeno resfriado na tua vida, tu já percebe. Ei, essa doença veio me mostrar o que aqui na minha vida? A doença, ela tá a favor da vida. Ela não é uma coisa ruim ou boa, sei lá, ela é uma forma da gente perceber alguma coisa que a gente não percebeu ainda. Esse entendimento da doença muda tudo. Porque o doente que não sabe disso, ele se coloca no lugar da vítima, que não pode fazer nada com aquilo. Na verdade, é que ele foi criado por ele mesmo. Quando a pessoa compreende isso, muda tudo. Aí sim ela pode acessar a saúde, quando ela entende que tudo vem da mente. É uma forma de despertar. Perfeito. É, a doença vem para nos despertar.
Tudo vem para nos despertar, na verdade, tá? Todas as situações que a gente está vivendo vêm para impulsionar a gente a voltar para o divino. Então, vamos entrar na técnica agora. Quero que vocês aprendam ela para colocá-la em prática. Lembra? Tudo que se desenvolve é aquilo que a gente pratica muitas vezes. Não é uma vezinha só e deixa para lá e esquece. Não. Eu quero alcançar um milagre. Vou dizer um número perfeito para o milagre: 40 dias. Lembra que na Bíblia se fala dos 40 dias de jejum, do deserto, da preparação para alguma coisa importante, do resguardo de algo, 40 dias. Esse é o número do milagre. Por quê? A ciência diz, para a gente estabelecer um novo hábito, pelo menos 21 dias, são 3 ciclos de 7 dias. 3 ciclos. No mínimo. Mas para você viver uma conexão realmente profunda com o divino, você precisa ir além, você precisa insistir. E dependendo do tamanho do milagre que você quer, porque tem milagres que a gente consegue em uma oração, tem outros que a gente faz em 7 dias, tem outros que os 21 dias dão conta. Mas vamos pensar que a gente quer um milagre aqui, ó, impossível para a mente, alto nível. 40 dias. Quaresma, isso mesmo. Estou usando o número 41 para jogar. Já aceitei o milagre e o ciclo do. Pronto, para você é 41. 41 dias seguidos. Seguidos. Pulou um dia, começa de novo. Por quê? Porque a gente precisa disciplinar a nossa mente. Entender que um hábito de oração ele precisa ser estabelecido para uma vida toda. Uma vida que você. Um dia que você não ora. É um dia que você não deveria estar existindo. É um dia que você se esqueceu o que é que você veio fazer aqui, quem é você. Você esqueceu que você é um ser espiritual. Todos os dias é a primeira coisa que a gente deve fazer. E a última também. E várias outras vezes durante o dia. Outro dia um paciente me disse isso. Quantas vezes eu devo orar? Eu disse, o tempo todo. Toda hora, um minuto que você tem para agradecer. Isso é uma oração. Vai comer, agradece. Vai tomar banho, agradece aquela água. Está aqui agora recebendo essas informações divinas, agradece. Viver em oração. Essa é a grande purificação da mente. Técnica para alcançar o milagre que tanto você deseja. Tem que ser uma coisa que você deseja muito, almeja e quer demais. Aquele desejo ardente que a gente fala lá na alquimia da riqueza. Primeiro passo, são 3 passos. 3, né? Pai, Filho e Espírito Santo. 3 passos para o milagre. Primeiro passo, sente-se ou deite-se e sugira para si um estado de relaxamento por alguns minutos. Pronto, vê. Você já sabe o milagre que você quer. Alguém quer trazer o milagre, assim, um exemplo do que é o milagre que você quer, para a gente poder fazer bem específico sobre aquele determinado milagre? Se algum de vocês quiser, escreve aí, porque aí eu vou dar os passinhos e dizer exatamente como faz nesse milagre específico que você deseja, que você almeja. Então, a primeira coisa é colocar a tua mente para relaxar. Como é que a gente relaxa a mente? Relaxando o corpo. Então, sentar numa poltrona confortável ou se deitar e respirar fundo, começar a relaxar o seu corpo, pensar na natureza para ir relaxando a sua mente e entrar num estado de sonolência. Por isso que a gente fala que a hora de dormir é tão importante, tá? Por quê? Quando a gente entra entre os. A gente está ali, ó, entre o sono e a vigília, entre o consciente e o subconsciente. É nesse lugar.
e que a gente acessa o divino. É nesse estado. Deixa eu ver aqui. Quero um milagre na área psicológica, pois é como se fosse algo psicossomático. Mas é o quê? Um transtorno mental que eu quero curar? É um comportamento, um vício? É o quê? Especificamente, é o quê? Que é esse psicossomático aí? Porque eu preciso saber exatamente o que é, e onde eu estou e onde eu quero chegar. É a transmutação de um estado em outro. Lembra a alquimia? Alquimia mental. Os alquimistas sabem bem, a alquimia mental é a transmutação de um estado em outro, do chumbo em ouro, do ego em consciência. Então você tem que saber muito bem o que é que você quer. Matar o desejo da carne, eita, o eu da luxúria. Colocar na cabeça que estou doente, por exemplo. Após uma separação, passei a escutar vozes que me chamam de muitas coisas. Ah, sim, ok. Então é sobre uma libertação mental das vozes interiores. Vê, essas vozes, elas sempre vão estar aí, que são os eus conversando. E você precisa detectar que eu é esse que fala. É o eu da autodepreciação. É o eu que te critica, que eu é esse. Se você pudesse fechar os olhos e ver como uma pessoa na tua frente, como é este eu, materializado na tua frente. Eu disse, né? Cada pensamento, ele se materializa. Cada eu psicológico que a gente tem, cada uma dessa vozinha, dessa voz que fala na nossa mente, são várias. Cada uma dessas vozes é um eu personificado. Você pode até sonhar com ele, mas numa meditação você pode vê-lo. Quando você se concentra nele, você pode conversar com ele, inclusive. É incrível. É, eu me senti humilhada por diversas pessoas. Então tem a ver com a ferida da humilhação também. Ok, vamos pensar assim. Vamos pensar num eu específico que a gente quer desenvolver. Vamos pensar que é um eu que é uma parte minha que não gosta de mim, que está me depreciando, falando mal de mim, e eu sempre escuto essa voz na minha cabeça. Esse outro exemplo também, matar o desejo da carne. Olha, a luxúria é o eu mais forte que a gente tem. A gente sempre tem que trabalhar nela. Sempre, sempre, sempre. Mas eu vou usar essa do transtorno da voz que fala, que é o que a gente chama o transtorno da esquizofrenia, né? Quando a gente ouve uma voz depreciativa e tal. E vamos usar esse exemplo que foi o primeiro que rolou aí, tá? Vamos lá. Então, existe uma voz aqui na minha cabeça que fala de coisas que denigrem a minha imagem, que fala de humilhação, que me critica, que diz que eu sou feia, que eu sou horrorosa, que ninguém vai me querer, sabe? Coisas desse tipo, que pode ser o que você também pode ter ouvido lá na infância e ficou ali gravado. Só escuta a voz deles, ok, tá. Primeira coisa que você vai entender, essa voz não sou eu. Essa voz não é da consciência, essa voz é um eu que existe dentro de mim. E aí, quando você relaxar o seu corpo, relaxar a sua mente e entrar nesse estado de sonolência, você vai estar num estado tranquilo, receptivo, relaxado. Vai deixando a voz falar, não se importa com ela. Se concentra em relaxar, ficar tranquilo, receptivo, porque nesse momento você sabe que você está prestes a usar uma fórmula sugestiva que entra no seu subconsciente e te ajuda nessa realização que é calar essa voz.
Fazer essa voz ficar tão baixinha que você não escute mais ela. Ignorá-la completamente. Trabalhar nesse eu. Quanto mais você se aperreia com essa voz falando na tua cabeça, mais ela se fortalece. Quanto mais você tiver raiva, quanto mais você quiser se afastar dela, quanto mais você tentar não escutá-la, quanto mais você lutar, mais você está alimentando isso. Você tem que aceitar que ela existe. Ah, tem essa voz aqui que faz parte de mim, ó. Tô vendo que você existe, tô percebendo. Perdi o prazer de ir na rua porque sentia como se me chamassem de prostituta. Pronto, esse eu sempre vai te chamar disso. Aí tu vai pensar, peraí, eu sou prostituta. Eita, sou, preciso melhorar isso na minha vida. Ou, não, não sou, então não vou me ofender com isso. Eu sei que não é comigo. Você é um lindo céu, e essas vozes são nuvens que vêm e vão, e você é quem observa. Perfeito! Olha aí uma técnica maravilhosa. Imaginar que você é um céu, e essa voz que te xinga é a nuvem, e você só observa essa nuvem passando. Hum, eu vi, ó, passou. Você não se identifica com ela. Você não fica escutando ela, ou brigando com ela, ou tentando fazer ela te chamar de outra coisa, convencer ela de que você é uma pessoa legal. Não. Você deixa ela passar, como se ela nem existisse. Assim como você vê o passarinho voando no céu. Pronto, a nuvem passou. Foi. Você não é a nuvem, você não vai embora com ela. Você é a consciência que percebeu que a nuvem passou. Perfeito. Certo. Aí você vai adentrar no seu subconsciente. Beleza? Relaxou, sabe que é isso que você vai viver. Essa é a primeira etapa. Relaxamento. Nessa hora, deixa os pensamentos irem e virem, deixa as nuvens passarem e continua relaxando teu corpo e tua mente. Segundo passo. Nesse estado de sonolência, você vai começar a dizer ao subconsciente: eu estou alcançando o que tanto desejo. Estou livre desse vício, tenho paz no meu espírito. Deixei a pobreza no passado, larguei aquele emprego que não me fazia bem, saí daquele relacionamento que não me feria. E no nosso exemplo aqui, claro, cada um vai usar o seu, né? Aqui são exemplos. No nosso estou deixando aquela voz para trás. Tipo, não me perturbo mais com a voz que existe na minha cabeça. Estou alcançando o que tanto desejo, que é silenciar essas vozes dentro de mim. O comando é esse. Estou alcançando o que tanto desejo, silenciar essas vozes dentro de mim. Estou alcançando o que sempre desejo, silenciar essas vozes dentro de mim. Você vai impressionar o seu subconsciente repetindo isso. E aí você entra no sentimento de alegria de quem já conseguiu silenciar essa voz, de quem já conseguiu alcançar o que você está desejando tanto. A gratidão e a alegria de se sentir livre dessa voz. Ver o seu milagre realizado. Quem é você sem essa voz na tua mente? Visualize essa pessoa. Essa pessoa vai na rua, essa pessoa é feliz, essa pessoa se sente bem, essa pessoa está em paz. Começa a acessar essa pessoa que já se curou desta voz. Como é essa nova pessoa? O que é que ela faz de diferente? Como ela se sente? Quem ela é? Quais foram as características que ela desenvolveu para se tornar essa pessoa aí? Você precisa ver essa pessoa milagrosamente curada, sem nenhuma voz depreciativa na cabeça dela, com vozes positivas. É uma troca, né? Era uma voz que me depreciava e me chateava. Agora eu tenho uma voz que fala bem de mim.
Faça isso por 5 minutos ou mais. 5 minutos é o mínimo, tá? Então vamos pensar, 5 minutos eu entro no relaxamento, 5 minutos eu decreto o que eu quero, 5 minutos eu visualizo quem eu sou, alcançando o que eu almejo. Essa cura psicológica. Deus pode tudo, Ele pode eliminar esse eu, ó, com um raio. Só isso. Você pode visualizar isso. Se você conseguiu ver esse eu que fala, visualiza a Mãe Divina botando ele numa fogueira, queimando ele. Ou a Mãe Divina jogando ele de um precipício, ele caindo lá embaixo, e essa voz silenciando. Jogando ele num rio, amarrado numa pedra, e ele afogando. Entendeu? Visualizar esse eu morrendo. A sua mãe divina que está no seu coração, que pode lhe libertar de qualquer eu, é ela quem tem esse poder. E você pede para ela, mãe divina, por favor, me liberta dessa voz. E visualiza ela fazendo isso. E você agradecendo, mãe divina, como é maravilhoso viver livre, feliz, sem isso dentro de mim. Terceiro passo. Você continua lá de olhos fechados, tá? Desde que você começa a relaxar, esses olhos estão fechados, para você não acessar, vamos dizer assim, silenciar todos os sentidos da mente. Então, olhos fechados, concentrados só em si, só dentro. Imagine que o ente amado seu, aí agora a gente entra na parte emocional, tá? Está diante de você agora, talvez um médico, talvez se for uma cura física que você quer, ou a sua mãe, alguém que você tem apreço, que você ama, que você acha que é querido, dizendo para você: parabéns. Esse parabéns, só essa palavrinha, parabéns, você conseguiu. Parabéns, aquela cura que você queria aconteceu. Parabéns, você conseguiu vencer essa voz interna. Parabéns, você ultrapassou o eu da luxúria, ele não comanda mais a tua vida. Parabéns, você conseguiu o que você tanto queria. Veja essa pessoa amada lhe parabenizando. Essa palavra indica que você conseguiu aquele emprego que você almeja, ou aquele dinheiro necessário para a tua vida, ou aquela cura, ou aquela sobriedade para quem quer se curar de um vício da bebida, aquela paz de espírito completa. Então, mentaliza aí alguém querido olhando para você, dizendo parabéns. Você conseguiu silenciar a voz da sua mente. Ninguém mais lhe perturba dentro de você. Veja essa pessoa te dizendo isso e você super feliz. Ouça esse parabéns várias vezes até sentir uma reação muito agradável dentro de você. Lembra que toda cura, todo milagre é uma transformação mental, interna. Então, quando você vê uma pessoa amada, te parabenizar por essa cura, a emoção, o coração vibra muito. Porque quando a gente fala da pessoa amada, a gente acessa o amor. É no amor que está a cura. À medida que você olhar no espelho e você dizer, olha, você é maravilhosa, você é pura. O contrário do que você ouviu lá da voz, né? Você é pura, querida. Você é do divino. Você é filho do amor. Você dizer para você o que você gostaria de ouvir. Então, ouvir essa palavra parabéns várias vezes, até sentir uma reação muito agradável dentro de você. Transmutar aquela sensação da doença, da coisa negativa, em uma sensação super agradável. Só vai parar a técnica quando você chegar nesse ponto, sentindo uma reação de satisfação profunda, sentindo que realmente aquilo já aconteceu.
Já aconteceu para você naquele momento. Deixa eu ver o que é que vocês estão falando agora. Para terminar, vamos pensar assim, ó, é um remédio. Quantas vezes eu devo tomar esse remédio? Às vezes a pessoa diz isso. Ai, na psicologia não passa remédio. Depende. Nesse caso, é um remédio, então você vai tomar 3 vezes ao dia, durante 15 minutos cada vez. De 2 a 3 vezes. Você pode fazer de manhã, quando acorda, de noite, antes de dormir. Você pode fazer de manhã, à tarde, à noite. Quanto mais você fizer, mais bem-estar você vai sentir, mais você alcança o que você quer. O merecimento é a prática, é o fazer. Aí você pode dormir com essa palavra. Vê, você pode usar outra palavra que você também acha que vai funcionar. Mas essa palavra é bem interessante, né? E aí você pode ir dormir só com essa palavra. Parabéns, 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 parabéns. Uma palavra que indique que você alcançou aquilo que você quer. Que indica a sua cura completa, o seu milagre alcançado. Então, esse pensamento ele vai entrar no teu subconsciente à medida que você continuar a praticá-lo. E aí o seu grande desejo vai se realizar. O milagre vem da prática contínua. 40 dias. Começa hoje, bota lá, dia 1, dia 2, vai fazendo, 40 dias seguidos. Porque isso vai impressionar a tua mente subconsciente para o que você quer. O milagre consiste numa reformulação mental. E a gente está falando de uma lei psicológica quando a gente fala dessa questão da crença, da mente. Então, a semente se transformará naquilo que você concebeu mentalmente, pelo cultivo do espírito de opulência dentro de você. É um espírito de riqueza, fartura e abundância que vai trazer o que você quer para a sua vida. Seja essa saúde física, essa saúde mental, essa saúde emocional, essa saúde nos relacionamentos, a saúde na área financeira, todos os tipos de saúde, né? É isso. Gratidão por esse momento. Vou postar esse vídeo lá no YouTube, por favor, comentem lá. Comecem a colocar lá os seus decretos de milagre, vão contando como é que está sendo essa jornada que vai acontecer a partir daqui nos 40 dias, para que a gente vá também acompanhando, porque quando a gente vai vendo um se animar, o outro fazer e tal, aquilo ir melhorando, a gente vai querendo mais, tá bom? Lembra que a frequência da gratidão, ela é muito importante. Ok, 40 dias para todos nós. Na verdade, eu já estava fazendo, eu vou até olhar em que dia eu estou agora. Eu estou exatamente no dia 5. Hoje foi o dia 5 dos meus 40, tá? Amanhã é o dia 6. Então a gente vai começando hoje, vai terminar mais ou menos no mesmo. Vamos pensar sobre isso daqui a 40 dias, quando a gente se reunir de novo aqui, a gente falar de novo dos milagres. Então, vou anotar isso, para que a gente volte aqui e tenha essa sensação. Eita, depois a gente vai voltar para dizer que conseguiu alcançar o nosso milagre. Porque realmente, olha, se você se dedicar 40 dias a fazer do jeitinho que eu mostrei aí, não tem como você não alcançar o seu milagre, não. O que é que vai impedir você de alcançar o seu milagre? Não fazer. Procrastinar, deixar para depois, não se importar. Vou marcar aqui. Hoje é 12 de fevereiro. 12/2.
Daqui a 40 dias a gente vai ver exatamente qual é o dia e a gente vai trocar umas ideias aí no nosso grupo para a gente falar sobre esses milagres acontecendo. E que a gente pode dizer, né, que pode acontecer até antes. Pode acontecer antes dos 40 dias, tá? Dependendo do que é que você queira. Pode acontecer depois, porque está gestando ali. E se chegar nos 40 dias e ainda não acontecer? Continua. Continua até se tornar realidade. Esse tipo de milagre que a gente quer não é uma coisa que a gente solta, não. A gente continua até chegar nele. Entendeu? Ótimo. Deixa eu ver o que é que vocês estão dizendo aqui. Muito obrigada por todo o conhecimento passado. Deus te abençoe. Gratidão. Amém a todos nós. Muito massa. Feliz por participar. Troquei o 41 pelo 40. Ok, 40. Também já estou fazendo. Ótimo! Muito bem. Então, está decretado. E vou deixar esse vídeo salvo no YouTube para quem quiser precisar voltar no ensinamento para fazer ele bonitinho, como deve ser, certo? Com disciplina. Não tem nada que você não possa alcançar se você tiver disciplina de fazer. Agora é com você. Só você pode alcançar a sua cura. Só a sua fé, né? Pode te curar, tá bom? Gratidão, fiquem na paz, que cada um aqui possa realmente alcançar o seu milagre o mais rápido possível, no tempo de Deus. Gratidão, muito grata. Vou iniciar a minha Quaresma do Milagre. Ai, adorei o nome, Quaresma do Milagre. Sou. Pronto, é esse nome que vamos adotar. Quando a gente voltar daqui a 40 dias, eu vou perguntar isso. Como está? Como é que foi a Quaresma do milagre? Amém. A gente acabou de criar uma grande egrégora para essa quaresma, tá? Fiquem na paz e até a próxima aula. Tchauzinho.